Dos anos de 1893 a 1910, o engenheiro militar francês Coronel Albert de Rochas fez uma série de experimentos na busca da comprovação da sucessividade das existências, da sucessividade das vidas. Ele utilizou uma série de voluntários e em todos aplicou a mesma técnica, que é a hipnose. Ao hipnotizar seus voluntários, ele viu que todos eram capazes de, com riqueza de detalhes, relatar fatos que aconteceram no dia anterior, semanas anteriores, na sua adolescência, até mesmo na sua tenra idade, mesmo fatos corriqueiros, não só de fatos que marcam a vida de um ser humano, mas de fatos corriqueiros. Coisas que estas mesmas pessoas, esses mesmos voluntários, quando estavam em estado normal de vigília, não eram capazes de dar essa riqueza de detalhes, e muitos dos fatos sequer recordavam quando em vigília. Albert de Rochas, motivado por esses resultados, retornou mais ainda no tempo. E ao retornar no tempo, ele observou que os seus voluntários passavam a assumir uma outra identidade, muitas vezes um outro sexo, um outro idioma, uma outra forma de se expressar, mas sempre com uma riqueza de detalhes dos relatos que impressionava Albert de Rochas. E o que mais impressionou foi que estas pessoas, ao interromper a sessão e retomar em outro dia ou horas depois, eram capazes de fazer o mesmo relato com a mesma qualidade e quantidade de detalhes, e eram capazes de regredir mais ainda no tempo. O que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Palavras e pensamentos. Tem muito a ver, sim, e nós vamos ver como a doutrina espírita explica não só isso, mas a influência que a nossa memória tem sobre os nossos pensamentos. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Nós estamos na SECAP, mesmo que fisicamente distantes, estamos unidos por aquela que é a força de atração mais potente que existe no universo, que são os pensamentos que vibram na mesma direção. Por isso vamos rogar ao mentor espiritual da casa, José das Índias, que nos ilumine, permita que nós vibremos todos no amor, na paz, no perdão, no progresso, na capacidade, de nos unirmos a tudo que Jesus nos ensinou, tudo que o bem pode produzir nesse planeta. E que essas bênçãos de paz, de amor e de esperança, que os dias de hoje nos pedem muito, cheguem ao coração e aos lares de todos. Bem, o nosso tema de hoje são as palavras e os pensamentos. Dr. Albert de Rochas, doutor não coronel, o militar Albert de Rochas, assim como outros, se dedicou à pesquisa do entendimento da sucessividade das vidas, ou seja, da reencarnação, que é um dos pilares que sustenta a doutrina espírita, e ele mostrou através dessa pesquisa que ele fez durante quase 2 décadas, uma riqueza de relatos que inspirou uma série de pesquisadores na sequência a se aprofundarem nesse tema. Um deles, o Hermínio Corrêa Miranda, o brasileiro, que tem uma série de publicações nessa linha, já com recursos tecnológicos, gravando essas sessões de hipnose, cruzando relatos de espíritos que não se encontraram nesta existência, mas por coincidência, se encontravam em outras, e os seus relatos batiam uns com os outros, se eram um comprovação do outro. Dr. Hermínio Corrêa de Miranda, assim como pesquisadores nos Estados Unidos, na Inglaterra,
conseguiram fazer o que Albert de Rochas não fez. Albert de Rochas não tinha uma tecnologia que pudesse comprovar o seu experimento. Ele deixou os relatos, ele deixou os estudos, mas coube a outros aprofundar e conseguir ter a metodologia de comprovação que realmente a reencarnação existe. Mas por que isso? Por que trazer estas questões que são partes da busca científica da comprovação da doutrina espírita, né, no que diz respeito à reencarnação? Porque Joana de Ângeles diz que o espírito ele é resultado de todas as experiências vivenciadas por ele ao longo de dezenas, quem sabe centenas de encarnações. Nós não sabemos quantas já tivemos, mas sabemos, né, pela doutrina espírita e por Hermínio Corrêa de Miranda e por Albert de Rochas, que nós já estivemos aqui animando outros corpos, vivemos muitas outras situações. E tudo isso faz parte da bagagem do espírito, nada é perdido. Todas as qualidades, todos os conhecimentos, todas as circunstâncias que o espírito vivencia, ele traz consigo, ele nunca mais perde. O que acontece quando ele reencarna? Acontece quando ele reencarna, ele vem com muitas das suas qualidades e dos seus defeitos adormecidos, porque ele precisa focar nos objetivos desta encarnação. E Joana de Ângeles também nos ensina que o espírito tem uma dificuldade muito grande de modificar padrões de comportamentos. Então, nós que ainda estamos muito distantes da perfeição, precisamos evoluir em muitos quesitos, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Sermão da Montanha, onde Jesus nos dá uma série de qualidades que a gente precisa desenvolver para ser um espírito superior, a humildade, a paciência, a resignação, a tolerância, a capacidade de perdoar, de ser pacífico, e assim vai, né? A gente vê que nós ainda estamos... A gente tem que em todos os campos dos sentimentos nós precisamos ainda evoluir. Mas muitas vezes não dá para fazer isso numa única encarnação. Muitas vezes não dá para fazer tudo isso em uma única encarnação. Então a gente vem em cada missão, em cada encarnação uma missão, com objetivos pontuais. E até mesmo muitas vezes para não atrapalhar o foco no que eu preciso desenvolver agora, certas qualidades nossas vêm amortecidas. Por exemplo, alguém que teve uma grande virtude ao longo das encarnações anteriores na área, por exemplo, das artes, da cultura, da música, e a gente sabe que as pessoas que se desenvolvem, que têm um talento muito grande nestas áreas, elas são muito exaltadas e muitas vezes elas sucumbem à vaidade. E o Dr. Hermínio Corrêa de Miranda tem exemplos neste sentido nas suas obras, de que o espírito pede para na encarnação seguinte vir com essas qualidades adormecidas, para que ele não falha novamente no campo da vaidade. Então ele vem para viver uma vida em outro campo da existência, às vezes mais ligada a áreas mais práticas, mais pragmáticas, para que ele não corra o risco de cair novamente pelo orgulho e pela vaidade. Por outro lado, quem de nós, qual o espírito que em vivências passadas não faliu de forma gigantesca, não cometeu erros atrozes, né? E se isto viesse, né, com a gente, essa bagagem, a nossa memória lembrasse exatamente o que a gente fez, o quão difícil seria conviver com o peso da culpa de quem cometeu um erro gigantesco. Então, por isso, né, que a nossa memória, tá, ela é seletiva. Tudo está lá dentro, mas só vem à tona aquilo que nós necessitamos. Mas não esqueçamos, Joana de Ângeles alerta que o espírito, ele é resultado do somatório de todas as suas experiências. Então,
as minhas qualidades e os meus defeitos estão comigo. Eles não me abandonaram. Alguns estão latentes, outros estão adormecidos. Aí a doutrina espírita diz: conhece-te a ti mesmo. Porque apesar das palavras e nos dias de hoje as redes sociais nos parecerem ser a maior e mais potente expressão de comunicação nossa, que o canal principal que a gente se comunica através das palavras ou através dos dedos nas redes sociais, não. Ensina a doutrina espírita que o espírito tem como principal meio de comunicação o pensamento. E ao contrário das palavras, que eu consigo medi-las antes de falá-las, ao contrário das redes sociais, que antes de digitar eu posso, antes de dar o enter e enviar eu posso apagar, em que muitas vezes eu posso ser quem eu não sou, eu posso dissimular, eu posso não falar o que eu estou pensando, eu posso não escrever o que eu estou, não enviar o que eu estou digitando, eu posso escrever algo que eu não penso, eu posso falar algo que eu não penso. No pensamento, não. O pensamento, ele é uma expressão natural do que o espírito é. Então, cada um de nós sabe, analisando-se a si e os seus pensamentos, quem realmente é, o que realmente pensa sobre as coisas. O politicamente correto, o rebelde sem causa, o inconsequente às vezes, ou o extremamente prudente, e eles muitas vezes são papéis que nós assumimos para nos adaptar à circunstância, para sermos aceitos à sociedade, mas muitas vezes é uma luta interna muito grande que a gente trava com si próprio para ser dessa forma, quando os nossos pensamentos lá dentro estão nos empurrando para outro lado. Por isso a doutrina espírita diz que é muito importante a autoanálise. Não que a gente tenha que dar vazão a tudo que a gente pensa, porque o espírito, ele cresce se burilando. É isso que os espíritos superiores ensinam para Kardec, que o verdadeiro espírito é que ele procura se melhorar. E se melhorar muitas vezes se burilando, se contendo, né? Contendo seus vícios, contendo as suas paixões, contendo as suas más inclinações, procurando se aperfeiçoar, buscando novos conhecimentos, buscando viver os sentimentos de uma forma diferente do que está acostumado a viver, porque precisa se melhorar, porque tem a consciência que tem que se melhorar. Os pensamentos, para nós, são um reflexo de quem nós somos, mas somente nós podemos saber quem nós somos. Por isso, o convite da doutrina espírita é para que a gente se analise o que pensa, busque, quando o Divaldo Franco coloca muito bem isso, que é impressionante. Divaldo Franco, no seu último pronunciamento falando da pandemia, ele diz que o mal está acontecendo para o nosso planeta porque a nossa psicosfera é mal, e a nossa psicosfera é má porque nós somos maus, diz Divaldo Franco. E é verdade, porque a gente vê que no nosso planeta ainda há muita coisa, muita violência, muita ignorância, que geram dor e sofrimento. Isso que a gente procura se conter, em muitas das coisas que a gente pensa fazer não faz. Só que a psicosfera, ela não é só retrato daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. A psicosfera, ela retrata também aquilo que nós pensamos. Por isso é importante seguir uma outra orientação de Divaldo Franco. Divaldo, que nesse pronunciamento disse que nós precisamos ter paciência. É um momento complicado da humanidade, que a humanidade está vivendo, é um momento decisivo. É preciso ter paciência, porque muitas vezes as leis dos homens, e até mesmo em parte a lei divina, está sendo transgredida, os nossos direitos. Quem nunca falou que nós temos direito à liberdade de ir e vir, de escolha? Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos cerceados ou limitados nessas liberdades, mas Divaldo diz, é porque é necessário. Precisamos ter paciência.
Não é por acaso que isso está acontecendo. Esse não deve ser o normal, mas está acontecendo porque o planeta precisa se transformar. Então vejam que Divaldo sempre diz que quando nós temos um pensamento mau, um pensamento ruim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos substituí-los por um pensamento bom. E aí eu pergunto aos irmãos, como fazer isso? Como fazer isso? Como mandar na nossa memória, se isso vem sendo construído há décadas, há séculos, há muitas encarnações, se eu fui acostumado a ser materialista e a me deixar reger pela matéria e pelas sensações que ela imprime sobre mim, a doutrina espírita vem e diz que ela vem para combater o materialismo e para fazer com que eu transcenda a matéria e me comporte como um espírito que procura desenvolver os sentimentos, muitas vezes em detrimento dos gozos materiais. Como que eu vou fazer isso? Se isso está tão forte em mim, como que eu vou substituir o automatismo que eu tenho de pensar em determinada direção, de pensar, que nem diz Joana de Ângeles, de pensar mais com o bolso do que com o coração? Como é que eu vou fazer isso? Se tudo na vida, quando eu vou tomar uma decisão, eu primeiro penso em mim. Ou então eu penso se aquilo é viável economicamente ou não. Como é que eu vou pensar diferente? Bem, como é que eu vou substituir? Como é que eu vou transcender a quem eu sou? Aí a doutrina espírita nos ensina que o pensamento, ele é fruto também do estímulo que nós recebemos. Vejam que canais como esse, a SECAP mantém já desde o início da pandemia, eles têm muito menos atenção nossa do que canais que, convenhamos, já não edificam nada, não auxiliam para o progresso da humanidade. São entretenimento barato, muitas vezes entretenimento por entreter, não acrescentam, mas não compromete, mas também não acrescenta. Em outros casos são estimulantes dos nossos vícios, das nossas paixões, e nós muitas vezes damos mais atenção, dedicamos mais o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso pensamento, direcionamos a estes canais, a estes estímulos, do que a estímulos que vão fazer que eu edifique um eu melhor, um mundo melhor, que eu realmente auxilie ao progresso, à evolução. Vejam que quando a gente fala das palavras e dos pensamentos, nós precisamos ter consciência primeiro no que concerne as palavras, que antes de falar a gente pensa. Então a gente tem capacidade de disciplinar o que a gente escreve, o que a gente fala, se nós estivermos sempre conscientes, sempre em equilíbrio, sempre com as nossas emoções sob controle. Para isso nós temos que estar vigilantes. Jesus dizia: orai e vigiai. No que concerne ao pensamento, disciplinar o pensamento é mais difícil. É quase que automático. É um automatismo construído ao longo de dezenas, quem sabe centenas de encarnações. Mas nisso, Divaldo tem toda a razão. O pensamento mau tem que ser substituído de imediato pelo pensamento bom. E para que esse processo seja mais fácil, nós temos que estimular o nosso cérebro com boas leituras, com bons programas, com boas companhias, com boas conversas, com bons propósitos. Buscar o que a gente sempre buscou do jeito que a gente buscou nos trouxe até aqui, mas não está conseguindo nos levar adiante disso, e o que está acontecendo no nosso planeta hoje é um exemplo disso. Buscar mais é possível. O espírito pode muito, o espírito pode transcender ao que ele é, ele pode influenciar os que estão à sua volta, ele pode influenciar o mundo. O nosso planeta transcende a ele faz parte de um sistema, ele que vai ao universo. Então vejam, nós ainda vamos alçar voos gigantescos, mas para isso nós precisamos desapegar de
questões que há muito vêm impedindo o nosso progresso. E a doutrina espírita nos convida, neste momento, no que concerne ao tema de hoje, que a gente busque esse progresso, sendo mais vigilante no que escreve, sendo mais vigilante no que fala, pensar 2 vezes, submeter ao crivo da razão, submeter ao interesse seu, mas se aquilo vai ser bom para mim, se vai ser bom para o outro, se vai ser bom para o mundo, se não for, não fala, não faz, não escreve. Nós estamos numa fase que nós precisamos buscar a paz, ter paciência, ter tolerância. Se vai contra essas coisas, é melhor não falar. E no que concede ao pensamento, nós temos que buscar estímulos que sejam capazes de criar em torno de nós uma psicosfera positiva. Por isso que Jesus dizia que além de vigiai, orai, porque quando a gente ora, a gente atrai espíritos superiores que naturalmente têm uma psicosfera elevada. E para que a gente possa se manter próximo deles, além do momento da oração, é preciso que a gente esteja num ambiente e que os estímulos remetam a eles. Por hoje era isso. A saudade permanece, a certeza de que em breve nos reveremos, que tudo isso vai passar e, como o Divaldo Franco disse recentemente, é necessário se ter paciência, é necessário se ter fé, mas também é necessário ter esperança. Até a próxima, um grande abraço a todos.